Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa sexta-feira, finalizando essa semana juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos também pelas nossas famílias. Sim, hoje nós vamos seguir na leitura, com uma continuação da leitura que fizemos ontem, e vamos meditar com Jeremias, capítulo 17. O profeta nos chama a refletir sobre como o coração humano é enganoso, e ele diz que a sua doença é incurável. É lógico isso para o homem, mas quando nós estamos na presença de Deus, buscando a verdade do Senhor, nele nós experimentamos cura e descobrimos a verdade que vem do Senhor. Esse capítulo 17 de Jeremias tem alguns versos bem conhecidos, como aquele que diz: maldito é o homem que coloca sua confiança no homem, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Jeremias nos alerta tanto vigiarmos sobre a constante tendência e tentação que nós temos diárias de colocarmos a nossa própria confiança e a solução de todos os nossos problemas baseados nas nossas próprias capacidades, na nossa habilidade de discernir, de ter boas ideias, como também ele nos alerta sobre o perigo de confiarmos nos nossos relacionamentos, na influência daqueles que são ao nosso redor, nossos amigos ou nossa carreira, para podermos avançar a nossa vida com sucesso. Ele vai nos chamar e nos relembrar de que esse sucesso, essa bênção na nossa vida, na nossa família, vai ser consequência somente da nossa confiança no Senhor, o que muitas vezes vai nos chamar a viver fora da compreensão ou do entendimento natural, mas pela fé, confiando no Senhor, seguindo cada orientação do Espírito Santo. Então acompanhe conosco hoje, nós vamos ler Jeremias 17 e ao final dessa leitura queremos orar pela sua família. Jeremias também fala sobre a importância do sábado como um dia de descanso semanal. E ao final dessa leitura, hoje especialmente eu e a Rafa, queremos orar para que você e sua família desfrutem um ótimo final de semana, um Shabbat Shalom, nesse final de semana, um sábado de paz e bom descanso e prosperidade. Amém. Vamos orar então, pedindo ao Senhor para abençoar esse tempo aqui que nós temos juntos. Sim. Sejam bem-vindos todos vocês que se unem a nós em oração e leitura da palavra, aprendendo mais sobre o coração de Deus, ouvindo e colocando em prática tudo aquilo que Ele tem trazido sobre as nossas vidas. Pai, obrigado pelo Teu amor tão grande, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela Tua fidelidade. Nós queremos aqui colocar os nossos corações diante de Ti e pedir, Pai, fale conosco. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver e os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir, Pai, a Tua palavra. E também, Pai, nos dê um coração de entendimento para recebermos os direcionamentos que o Senhor tem para nós nesse dia. Ajuda-nos a olhar para Ti, ajuda-nos a colocar a nossa confiança em Ti, porque nós precisamos de Ti, nada somos sem Ti. Então nós entregamos esse momento, toda essa leitura e todas as pessoas que estão conosco aqui fazendo essa leitura, Pai, diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Sim, sempre oramos antes de fazer a leitura bíblica, pedindo ao Espírito Santo entendimento, revelação, porque essa palavra ungida pelo Espírito Santo que gera fé genuína nos nossos corações. Então, seguindo o que nós lemos ontem em Jeremias 16, hoje Jeremias 17, diz assim: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras em toda a sua terra. Você mesmo perdeu posse da herança que eu tinha dado a você. Eu o farei escravo de seus inimigos numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Jeremias, vindo de uma família sacerdotal, conhecia bem as Escrituras, e o que ele está declarando aqui é exatamente o que está escrito na lei de Moisés. Quando Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel, e ele prometeu que os inimigos do povo de Israel seriam escravos deles. Deus lhes daria uma terra que iria manar grande prosperidade. Diz que eles seriam prósperos e abençoados em tudo, se eles obedecessem à lei que Deus tinha dado a eles. Orientação para uma vida moral bem-sucedida, de respeito, de amor ao próximo, de compromisso com a verdade, com a justiça. Mas a lei também
naqueles termos da aliança, era bem clara sobre o que aconteceria caso o povo desprezasse as palavras de Deus e se comprometessem com a mentira, com a injustiça, com o roubo e com a idolatria, costumes dos povos ao redor. Então, como o povo de Judá já havia ouvido a palavra de Deus, conhecendo e sendo chamados a se voltarem ao Senhor, mas estavam rejeitando esse chamado do Senhor, o profeta com assertividade declara que desgraças viriam sobre eles, porque isso é o que o Senhor já tinha determinado. O propósito de Deus não é manifestar maldade sobre o seu povo de forma alguma, mas lembrá-los de que Deus tinha uma aliança com eles, de que Deus os amava e que Deus era o único que os podia salvar e lhes dar um futuro bem-sucedido. É um chamado do Senhor, Deus através do profeta Jeremias, para o povo se voltar para ele. E no verso 5 diz assim, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz a humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos no deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Amém. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas sempre estão verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Sim, nesses versos nós vemos claramente uma menção ao Salmo 1, que diz que bem-aventurado é aquele que coloca a sua confiança no Senhor, e o Salmo inicia, o livro dos Salmos, no primeiro Salmo, com a ilustração dessa árvore plantada à beira de ribeiros, cujas folhas sempre estariam verdes, dariam fruto no seu tempo certo, e os seus ramos jamais se murchariam. Mas não seria assim com os ímpios. Por isso diz que ele compara aqui como que aquele que confiar no Senhor será como essa árvore plantada. Jeremias está claramente lembrando o povo das palavras de Deus, que aquele povo já conhecia, e ele os alerta como o coração do homem é enganoso. Verso 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final ele se revelará um tolo. Um trono glorioso exaltado desde o início é o lugar de nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. E esse agora é um outro verso muito famoso também que diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Há os que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Mas não insisti eu contigo para que se afastasse a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça, destrói-os com destruição dobrada. Sim, e ele conclui o capítulo 17 falando sobre a importância da guarda do sábado. Jeremias 17:19 diz assim: assim me diz o Senhor, vá colocar-se à porta do povo, por onde entram e saem os reis de Judá. Faça o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém. E diga-lhes: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá, todo Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por essas portas. Assim diz o Senhor: por amor à vida de vocês,
tenham cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora de casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia de sábado como um dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram, nem me deram atenção. Foram obstinados e não quiseram ouvir, nem aceitar a disciplina. Mas se vocês tiverem o cuidado de obedecer-me, diz o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas dessa cidade no dia de sábado, mas guardarem o dia de sábado como um dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas dessa cidade em companhia de seus conselheiros. Ele e os seus conselheiros virão em carruagens e cavalos, acompanhados dos homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém. E essa cidade será habitada para sempre. Virá gente da cidade de Judá e dos povoados ao redor de Jerusalém, do território de Benjamim e de Cefelá, das montanhas e do Neguebe, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereal, incenso e ofertas de ação de graças ao templo do Senhor. Mas, se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios. O sábado também é uma questão de descanso no Senhor, quando nós conseguimos esse dia de tirar um descanso, de não ficar pensando muito, trabalhando, fazendo aquilo que nós podemos como homens, que é a nossa parte. Nós precisamos sim de trabalhar, fazer o nosso melhor, nos esforçar para aquilo que Deus tem dado às nossas mãos, fazer de todas as nossas forças o nosso melhor. Mas quando nós deixamos esse dia, aqui em casa muitas vezes o nosso dia é o próprio sábado, mas talvez você trabalhe no sábado e faça isso no domingo ou algum outro dia. Muitas vezes ministros, pastores tiram seu dia de descanso na segunda-feira. Seja o dia que na sua rotina, no seu calendário é o seu dia de descanso, que é o seu sábado, é necessário que nós possamos descansar em Deus, sabendo que enquanto nós estamos tendo um tempo abençoado com a nossa família ou fazendo aquilo que nós mais gostamos, que nos faz descansar, Deus está fazendo a parte dele, está multiplicando aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, né, meu amor? Sim, nós queremos orar para que esse final de semana seja um final de semana de descanso, de paz e prosperidade para a sua família, mas também seja um final de semana de revelação. Amém. Quando Jeremias coloca o conceito do sábado no final desse capítulo, ele está ilustrando de forma muito bela aquilo que ele falou no início do capítulo, como o coração do homem é enganoso. O homem tende a pensar, nós temos essa tendência diária de achar que nós temos que ter as ideias certas, que nós temos que conseguir resolver os nossos problemas, que nós temos que falar com alguém ou através da nossa carreira, do nosso trabalho, da sua empresa, gerar o dinheiro necessário para as suas necessidades. E Jeremias está alertando, maldito é o homem que coloca a sua confiança no homem, ou seja, que coloca a esperança do seu sucesso na habilidade sua própria ou de outras pessoas ao seu redor. Mas bendito é o homem que coloca a sua confiança no Senhor. E quando por isso ele ilustra com o sábado, quando nós separamos um dia na semana, depois de 6 dias de trabalho, concluirmos as nossas tarefas, vamos descansar, nós estamos declarando a nossa confiança no Senhor. Jeremias fala que o sábado foi ordenado aos seus antepassados. Não está falando apenas de Abraão, Isaac e Jacó, que também respeitavam o sábado. Não está falando de Moisés, que escreveu na lei mosaica sobre o sábado, mas está falando sobre Adão e Eva. Esse termo antepassado serve não apenas para o povo de Judá e de Israel, mas para todos nós. Quando o Senhor instituiu o casamento, por exemplo, lá em Gênesis, o povo de Israel ainda não existia. O conceito do casamento, por exemplo, não é exclusivo para o povo de Israel. E o mesmo se aplica ao sábado. Quando Deus instituiu o sábado, o povo de Israel ainda não existia. Então Deus instituiu o sábado para toda a humanidade. Não há motivo para uma pessoa pensar, por qualquer razão, que hoje ela deve trabalhar 7 dias da semana, enquanto Deus nos deu de presente um dia da semana. E quando nós obedecemos a instrução da Escritura, desde Gênesis capítulo 2, e nós dedicamos um dia semanal de descanso, nós assim estamos glorificando a Deus, reconhecendo como Criador de todas as coisas
que criou tudo em 6 dias e descansou no 7º, e nós estamos declarando que a nossa confiança está nele, não na nossa própria força. Assim nós nós protegemos nosso coração do engano de confiar no homem e desfrutamos a bênção de colocar a nossa confiança, expressar a nossa fé em Deus, sabendo que ele vai potencializar as nossas forças, os nossos recursos, e é ele quem traz tudo de que nós precisamos, o sucesso, a bênção que nos enriquece e não acrescenta dores. Amém. Então vou pedir para a Rafa orar, nós queremos, orando em concordância pela sua vida, que nesse final de semana vocês possam descansar, um final de semana de paz, de verdadeiro descanso e revelações do Senhor. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Vamos. Pai, muito obrigado. Nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti, que na Tua palavra diz que o coração do homem é enganoso, mas nós queremos, Pai, ter o coração do Senhor, ter a nossa mente em Ti, Sim, Pai, a mente de Cristo. Que em nome de Jesus nós possamos deixar, Pai, para trás velhas práticas, seja uma incredulidade naquilo quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer. Então ajuda-nos, Pai, a descansar em Ti, ajuda-nos a colocar a nossa confiança em Ti, ajuda-nos, Pai, a deixar o nosso esforço humano em situações que não compete a nós e confiar em Ti. Na Tua Amém, palavra Pai, em diz nome de que o Jesus. Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Sim, Então ajuda-nos, nosso Pai, descanso. a deitarmos, dormirmos e descansarmos, sabendo que o Senhor é o Deus que cuida de nós. E também dai-nos sabedoria e força, Pai, para nos dias que o Senhor tem para nós, de trabalharmos, Sim, Pai. fazer o nosso melhor, não como para homens, mas como para o Senhor também Sim, Pai. fazer o Em nosso nome de melhor, Jesus. ter a força, ter as ideias, ter, Pai, todo o vigor que nós precisamos para realizar o trabalho que o Senhor tem para nós. Então nós colocamos nós e nossa família, cada pessoa aqui representada, Pai, Recebe, Pai, que em cada nome um do de Senhor nós Jesus. possamos receber, Pai, as revelações do Senhor, Sim, Pai. possamos ter a sabedoria do Senhor. O Assim Senhor seja, fala, em nome de pede Jesus. que eu te dou a minha sabedoria, dou ela livremente. Então, Pai, nós pedimos a tua sabedoria nesse dia, para essa sexta, para esse final de semana. Ajuda-nos a sermos sábios e termos o temor do Senhor no nosso coração, que a sabedoria do Senhor esteja sobre o coração dos nossos Amém, filhos assim seja, e de em cada nome um de que nós Jesus. temos intercedido também, meu Pai. Nossa, Ajuda-nos a olhar para Ti e não olhar para os homens. Pai, perdoa-nos de todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança, Pai, em homens, olhamos para o homem, olhamos para as oportunidades que o homem pode nos dar, olhamos, Pai, pela força e inteligência do homem e não olhamos para Ti, Pai. Tenha misericórdia de nós, que os nossos olhos estejam em Ti. E eu peço, Pai, multiplica aquilo que nós temos em nossas mãos, em nome de Senhor, Jesus. aquilo que só o Senhor pode fazer, o Senhor que traz, Pai, chuva ao tempo certo, aquele que traz as estações, aquele que controla, que tem o dia e a noite, Pai, e a cada dia isso acontece, esse ciclo se multiplica. Assim eu peço sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a entender, a compreender aquilo que vem de Ti e que nós possamos descansar em Ti. Então nós apresentamos esse final de semana, Sim, que o Senhor Pai. possa, Pai, enquanto nós descansamos, fazer a Tua parte, que o Assim Senhor seja. abençoe, Pai, cada família, talvez que esteja passando por um momento difícil, que o Senhor venha com provisão, que o Senhor venha com paz, que o Senhor venha com restauração nos relacionamentos, que o Teu perdão, Pai, esteja sobre as famílias e os corações. Assim Eu não seja, sei meu o que essa família que se une aqui em nós, a nós em oração necessita, mas o Senhor sabe, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que sabe das nossas necessidades. Eu peço, Pai, dê um final de semana de descanso, um final de semana de refrigério a cada um, Pai, que está aqui unido em oração. Seja que um refrigério na mente, nas emoções, seja um refrigério físico, seja um refrigério espiritual, seja qual seja a necessidade. Eu peço que o Senhor traga, Pai, refrigério sobre essa pessoa. Em nome de Jesus, nós te amamos, Pai, e te louvamos. Amém. Amém. Graças a Deus. Assim seja, que Deus abençoe a sua família. Tenha um Shabbat Shalom, um final de semana de paz e prosperidade.
prosperidade, e nós te convidamos a acompanhar conosco. A partir de domingo nós vamos ler sobre a visita de Jeremias à casa do oleiro. É um texto tão interessante. No capítulo 19 ele volta à casa do oleiro a mandado do Senhor, e vamos ler algumas histórias muito interessantes sobre o profeta Jeremias. Te convidamos a continuar acompanhando conosco. Tenha um final de semana muito abençoado. Nós amamos vocês. Um abração.